Você já imaginou como seria se o Bob Esponja não fosse uma esponja quadrada? O nome quadrado faz parte do Bob Esponja, já que ele é exatamente o calça quadrada. Mas o que pouca gente sabe é que quando o falecido Stephen Hillenburg criou as primeiras tirinhas do Bob Esponja, ele parecia muito mais com uma esponja do mar de verdade. E talvez você não saiba, mas as esponjas do mar não são quadradas, elas são em grande parte mais arredondadas, assim como Bob Esponja era, e o seu pai ainda é. Mas depois de apresentar a ideia do novo desenho para os executivos da Nickelodeon, algumas alterações foram solicitadas, incluindo mudar o formato do protagonista, para se parecer com uma esponja de cozinha, o que ajudaria na identificação das crianças com o personagem. Por isso, Steven criou um esboço inicial que foi aprovado e depois aprimorado até se tornar a esponja do mar mais amada da história. Bem legal, né? E esse foi o primeiro personagem que a gente separou para você hoje, e que seria completamente diferente do que a gente conhece. Então faz o seguinte, pega a sua pipoca e dá uma relaxada. Tá começando mais um Team Vídeos. Homem-Aranha é um dos heróis mais amados de todos os tempos. É difícil conhecer alguém que goste de desenhos e não curta as aventuras do Cabeça de Teia. Em parte, isso se deve ao fato do Stan Lee ter pensado em um tipo de herói realmente diferente, que seria cheio de problemas, inclusive financeiros, totalmente ao contrário do Bruce Wayne, que era um bilionário. Então a primeira ideia que veio na cabeça do saudoso Stan Lee foi criar um herói chamado o Espetacular Homem-Mosca. Mas aí ele percebeu que o nome Homem-Mosca não era tão espetacular, e acabou mudando para, adivinha só, Homem-Mosquito. Mas ainda assim o nome não estava agradando a maior mente criativa da história da Marvel. Então ele pensou, enfim, no nome Homem-Aranha, que ele gostou bastante e acabou pegando. Tanto que até hoje ele é disparado o herói com mais filmes próprios solos já produzidos na história do cinema. Uma mina de dinheiro que com certeza o Homem-Mosca ou o Homem-Mosquito não seriam. Mas o Homem-Mosca até chegou a ser criado de fato depois. E ainda teve a audácia de aparecer em uma revista do Homem-Aranha, mas ninguém mais se lembra dele. Pobre herói esquecido. Entrando um pouco mais no universo raiz da Disney, o das princesas, vamos falar de um caso emblemático e muito interessante: A Bela e a Fera. O filme de 91 foi um tremendo sucesso, mas deu bastante trabalho para a equipe de produção, principalmente na hora de se escolher a fisionomia perfeita para a fera do filme. Por isso, vários designs foram criados no início, alguns deles colocando o príncipe como uma espécie de lobisomem, e outros ele possuindo um aspecto meio leonino, mas ao final foi escolhida a versão peluda e com chifres que fez parte desse filme histórico, que trouxe para as telas a história da quinta princesa Disney, e que protagonizou a icônica cena de dança entre a Bela e a Fera que faz parte do imaginário popular. Saindo da Disney e indo para DreamWorks, a gente tem que falar agora do personagem que simplesmente mudou a história das animações, iniciando oficialmente a era da zoação dos contos clássicos de fadas, Shrek. Mas tem muita gente que ainda não sabe, mas o simpático ogro que a gente conhece no reino de tão distante teria uma cara muito mais ogra, por incrível que pareça. Sua fisionomia ia contar com dentes bem tortos e podres, além de olhinhos mais juntos, e a parte de cima da cabeça bem pequena. Além disso, o ogro verde teria pés gigantescos, destacados pelos seus passos de dança. Eu não sei você, mas eu não consigo pensar no Shrek com uma cara diferente da que ele tem hoje. E você? Ian é um dos elfos protagonistas do filme da Disney Pixar de 2020, Dois Irmãos. O que pouca gente sabe é que esse elfo inseguro, que busca a orientação do pai que ele praticamente não conheceu porque faleceu antes dele ter noção do mundo, na verdade seria completamente diferente. A ideia inicial da Pixar era que ele fosse um elfo mais ao estilo Legolas do Senhor dos Anéis, ou seja, ele teria cabelos loiros, e a sua pele
Disney não teria o tom azulado, que combina com os seus cabelos. Ian ia ser completamente diferente do que a gente viu no filme. Ainda falando de dois irmãos, Ian não seria o único personagem que seria diferente. Isso porque Laurel, a sua amorosa mãe, também deveria ter tido outro design. Queria combinar também com a outra versão do Ian, ou seja, ela também teria cabelos loiros, e eles seriam compridos, bem diferente da versão do filme que ficou com os cabelos azuis e curto. O pessoal da Disney realmente estava com muita vontade de fazer personagens azuis, então a escolha acabou sendo a que a gente viu no filme mesmo, só que originalmente seria bem diferente. Os fãs de Bob Esponja de plantão sabem que a gente está falando agora do lendário e fiel escudeiro do Homem-Sereia, mas o que muitos desses fãs não sabem é que inicialmente a ideia era que o mexilhãozinho se chamasse Barnacle Bill. Esse personagem seria um marinheiro que no lugar do corpo teria um tronco de madeira devido a um acidente marítimo inexplicável. Além disso, o primeiro protótipo do mexilhãozinho também teria alguns problemas mentais causados pelo fato de vermes de madeira comerem parte do seu cérebro. Esses detalhes bizarros foram alguns dos motivos que levaram Barnacle Bill a ser tirado de cena no desenho do Bob Esponja Calça Quadrada e ser substituído pelo lendário Mexilhãozinho. Mas ainda assim, o personagem apareceu nas edições 55 e 56 da revista, tendo uma boa participação nas histórias dessas duas publicações do Bob Esponja. Se você chegou até aqui, com certeza curte filmes e séries animadas de qualidade assim como a gente. Então, para provar, comenta aqui embaixo o #Bill. Pra deixar esse pessoal que entra no vídeo e vai direto pros comentários sem entender nada. Nem só de Pixar e DreamWorks vive o mundo das animações, não é? A Sony tá aí pra provar que isso é verdade. Isso porque há mais de 10 anos atrás a empresa lançava o primeiro filme da franquia de sucesso, o Hotel Transilvânia, onde vemos vários monstros em seu resort de férias na mansão do Conde Drácula. O detalhe é que antes do filme ser lançado, muitas, mas muitas ideias mesmo foram criadas para uma delas poder ser a escolhida para representar o maior de todos os vampiros. Tiveram versões em que o Conde teria cabelos compridos e ao melhor estilo heavy metal. Outra já trazia o Drácula mais grisalho e com uma fisionomia que combinaria com um senhor de algumas centenas de anos. A gente teve também ele com um bigodinho ao melhor estilo tiozão. O fato é que muitas ideias foram criadas para ele, mas a escolhida foi realmente uma das mais simples e legais, que é a que a gente vê nos filmes do Hotel Transilvânia. No Hotel Transilvânia a gente também tem Mavis, que não foi a primeira escolha pro personagem, já que antes da gente ver a jovem vampira de 118 anos de idade naquele estilo super maneiro levemente gótico, foi criado um design onde ela teria cabelos um pouco mais compridos e platinados, e usaria uma faixa escura na cabeça. Mas no fim, o pessoal optou pelo estilo em que a Mavis tinha os cabelos pretos e curtos e seus olhos azuis, que ficou muito maneiro. A ideia de Red sempre foi que a Meili se tornaria ao longo do filme um panda vermelho bem grande, mas como seria o panda já é outra história. Por isso, vários protótipos e ideias possíveis foram criados para servirem de opções para representar a versão literalmente animal da Meili no filme da Disney. Para você ter uma ideia, uma delas a gente teria a opção da Meili se transformar em uma versão meio palhaça da panda vermelha, com direito a maquiagem e roupas circenses. Já esse outro aqui, a Meili teria uma espécie de desenhos tribais ao longo do seu corpo, o que sinceramente ficaria bem estranho, já que seria uma mistura de panda vermelho gigante com o Maui de Moana. Falando da princesa da Disney do Oceano Pacífico, você sabia que ela também seria diferente inicialmente? A ideia era que ela fosse só uma garotinha entre 12 e 14 anos, e portanto ela seria bem menor e mais magra, mas isso deixaria essa ideia dela aprender a navegar sozinha no Oceano Pacífico mais irreal. Por isso ela foi retirada e uma versão mais velha e forte foi colocada em seu lugar. Mas mesmo assim ainda havia várias opções. Alguma delas com a Moana tendo uma faixa verde na sua cabeça e um tom de pele um pouco mais escuro também. Mas você se engana se acha que a única personagem do filme da Moana que seria completamente diferente seria a protagonista. Isso porque outro personagem principal também deveria ser diferente.
o Maui. O semideus polinésio também teria um design ligeiramente diferente do que a gente viu nas telas do cinema. Isso porque a ideia original sempre foi trazer um personagem inspirado no ator Dwayne Johnson. E como com certeza você percebeu, o ator não possui muito cabelo. Por isso, os primeiros designs do semideus seguiram a mesma linha, e a gente teria um personagem com a cabeça bem mais lisinha. Mas o resultado final não foi muito agradável para o público em um evento teste. Por isso, o personagem foi redesenhado, mantendo o corpo musculoso e as tatuagens tribais, só que dessa vez com longas madeixas na cabeça. Mesmo assim, ainda demorou um pouco para escolher a melhor opção, já que muitos bons designs foram criados para ele, sendo que ao final, o escolhido foi o que a gente viu no cinema e ficou bem interessante. Voltando a falar dos excelentes filmes de Hotel Transilvânia, outro personagem super divertido do filme também deveria ter sido completamente diferente. Um dos melhores amigos do Conde Drácula, o Frankie, teria uma cabeça menorzinha e chata, um corpo bem menos corpulento, além de perninhas mais finas e, é claro, os bons e velhos sapatos altos ao melhor estilo Frankenstein. Mas sinceramente, por mais legal que tenha ficado, eu prefiro a versão que foi escolhida para o filme. E você? Esses foram os personagens que seriam completamente diferentes e você nem fazia ideia. E para continuar assistindo vídeos muito bons, a gente separou essas duas opções aqui só para você. É só escolher, clicar e se divertir.